Chegamos ao nosso quinto dia do nosso devocional neuroterapêutico, onde nós unimos a sabedoria bíblica com a neurociência, a neuroterapia. E hoje nós estamos no quinto dia desse devocional maravilhoso. Tenho recebido muitos feedbacks positivos, graças a Deus. E eu queria convidar você que está chegando aqui agora. Meu nome é Ana Paula e eu criei esse canal para que eu pudesse compartilhar, um pouco do meu conhecimento, daquele conhecimento qual eu estava guardando para mim e eu senti a necessidade de compartilhar. Então eu criei esse canal. Seja muito bem-vindo e vamos ao que interessa, que é o nosso estudo de hoje, o nosso quinto dia, e o tema hoje é transformando o medo em movimento. Como todos os dias, nós temos um versículo-chave pelo qual nós fazemos a nossa reflexão neuroterapêutica. E o versículo-chave de hoje está lá em Salmos 56:3, que diz o seguinte: quando eu estou com medo, confio em ti. E a reflexão neuroterapêutica dentro desse versículo nós sabemos que o medo é um dos maiores gatilhos da procrastinação. O seu cérebro, ele foi criado para evitar a dor, para evitar o incômodo. E o medo, ele é interpretado pelo nosso cérebro como uma ameaça. Ele não consegue distinguir o que é uma ameaça real de algo assim, de um perigo mesmo real, de algo simbólico. Por exemplo, quando você tá com medo, o medo de errar é um medo simbólico, mas pro cérebro ele tem como um perigo real, entende? Outro exemplo, o medo de ser julgado, o medo de ser rejeitado, o medo de fracassar e até mesmo o medo do sucesso. Quantas pessoas estão aí paralisadas porque no fundo elas sabem, elas reconhecem que tem um grande potencial, elas sabem se elas avançarem, colocarem em prática aquilo que elas precisam realmente colocar, elas vão crescer. E aí vem o medo do sucesso, o medo de não dar conta, e aí elas se auto-sabotam e continuam ali no ciclo, como nós já falamos bastante sobre o ciclo da procrastinação, o ciclo da autossabotagem, certo? Porém, quando o medo ele aparece, a amigdala, o que é a amigdala cerebral? É o centro emocional da alerta. Ela é o oposto do córtex pré-frontal. A amigdala cerebral, eu tenho dificuldade de falar algumas palavras. A amigdala cerebral, ela é o oposto do córtex pré-frontal. Ela é ali o centro da emoção, vamos dizer que é da emoção negativa, do impulso, entende? É da emoção do alerta. A amigdala cerebral, ela assume o controle e o córtex pré-frontal no momento do medo. Sabe quando você tá com medo, você precisa fazer uma apresentação, você treme, você pega o microfone, você parece que tá dando até uma doença, porque você treme, suas pernas tremem, tem medo que você fica preso ali na cadeira sem conseguir levantar, porque você não encontra a perna. Quem tá no comando ali naquele momento? A amigdala cerebral. E o córtex pré-frontal já é diferente. O córtex pré-frontal, ele é responsável pelas decisões racionais.
e é temporária. Quando a amígdala está à frente, o córtex pré-frontal ele é temporariamente desligado. E o resultado disso? O resultado é uma paralisia, como eu falei, né? Às vezes o medo ele é tão terrível que ele te paralisa. O medo ele nos paralisa. Quantas pessoas estão aí paralisadas por causa do medo? Do e se, né? E isso nos leva ao quê? A dúvida, e a dúvida nos leva à fuga. E a fuga nos leva de volta ao ciclo da autossabotagem e, consequentemente, da procrastinação. Certo? Porém, espiritualmente e cientificamente já foi comprovado que o medo ele não precisa desaparecer para que você haja. Ele só precisa perder o comando. O córtex, nós só precisamos aprender a manter o córtex cerebral no comando e dominar a amígdala cerebral, que é a responsável pelas emoções impulsivas. Sabe que quando às vezes a pessoa ela entra não é nem em transe, quando ela tem uma crise de estresse, que ela grita, ela sabe, e depois ela volta-se aquele momento a amígdala cerebral que estava à frente. Certo? Quando você age, apesar do medo, o cérebro ele entende que a ameaça era imaginária e diminui a resposta de alerta. A Bíblia ela chama isso de fé, caminhar mesmo sem ver o resultado. Certo? E mais uma vez, o medo ele não precisa desaparecer para que você haja. Ele só precisa perder o comando. E de que forma ele perde o comando? Nós enfrentando ele. E agora nós vamos lá para as tarefas. Dentro da palavra de hoje, nós temos as 3 ferramentas. Lembrando que são 3 ferramentas, eu sempre falo que 2 são obrigatórias, né? Que é a oração, nós não podemos deixar de orar, de nos conectar, né, com o Pai, de pedir a ajuda dele para que nós possamos ter bons resultados. Vamos lá. A primeira ferramenta é treino de resistência ao desconforto. Perdão, meninas. Treino de resistência ao desconforto. Como que é o processo dessa ferramenta? Hoje, pratique ficar presente em algo levemente incômodo. Pode ser tomar banho com água fria, fazer aquele exercício que você não gosta, 2 sessões a mais, ficar em silêncio por 3 minutos antes de checar o celular, fazer 5 repetições, né, de algo que é desconfortável para você, que você já faz ali por obrigação. Faça 1 a mais, 2 a mais. E enquanto você faz, você vai repetir para você mesmo, mentalmente: o meu corpo quer fugir, mas a minha mente quer estar no controle. E vamos lá para a primeira ferramenta do estudo de hoje, do devocional de hoje. Anote aí. E a primeira ferramenta é o nome do medo. Como você vai trabalhar essa ferramenta? Você vai escrever qual medo tem te travado nos últimos dias. Depois você vai descrever
o pior cenário realista e a ação mínima possível, que ainda assim você poderia tomar dentro desse cenário. Por exemplo, para você entender melhor, deixa eu ver. O medo de ser rejeitado. O pior cenário, não receber resposta. Ação mínima, enviar a mensagem mesmo assim. Um exemplo. E qual o objetivo dessa ferramenta? Reduzir o medo ao concreto e mostrar ao cérebro que o risco ele é suportável. Vamos lá para a segunda ferramenta. A regra dos 5 minutos. Nós já estamos aí, né, viciadas na regra dos 2 minutos, que é uma regra diária, uma regra que eu, falando por mim, uso para tudo. Desde o momento que eu abro os meus olhos, que eu preciso levantar da cama, eu digo para mim mesma, eu só preciso de 2 minutos para me levantar dessa cama. Eu só preciso de 2 minutos para me colocar essa roupa de academia. E assim os 2 minutos se tornaram, como é que eu posso dizer, um hábito na minha vida. E agora nós temos aqui a regra dos 5 segundos, dos 5 segundos. Como funciona essa regra? Na próxima vez que você sentir medo de agir, conte de 5 até 1 e mova-se. Imediatamente, levante, envie, escreva, comece esta contagem ativa ao córtex frontal e interrompa o ciclo automático da hesitação. O objetivo dessa ferramenta é desligar a amígdala. Lembram da amígdala, o responsável, o centro das emoções impulsivas. Desligar a amígdala e acionar o centro racional de decisão, que é o nosso córtex frontal. E a terceira e última, e uma das mais importantes para mim, é a declaração, a oração de coragem. Você vai orar em voz alta e dizer as seguintes palavras: Senhor, eu confio em Ti. O medo não vai me paralisar, porque a Tua presença me fortalece. Hoje, mesmo com medo, eu caminho em direção ao propósito. E aí, depois dessa oração, você vai fazer uma ação concreta relacionada ao medo citado aqui no primeiro exercício, lembra? Você vai fazer uma ação concreta relacionada ao medo citado aqui na primeira tarefa. E o objetivo é integrar fé e ação para gerar segurança neural e espiritual. Amém? E no final do dia, né, antes de você ir para a cama, você vai fazer a autoavaliação do seu dia. Como foi o seu dia? Você vai conversar consigo mesmo. Você vai fazer essa autoanálise. E aí você vai fazer 5 perguntas básicas. A primeira é: qual medo tentei evitar e enfrentei hoje? A segunda é: o que eu aprendi sobre mim ao agir com medo? Ao agir mesmo com medo, a enfrentar o medo, o que eu aprendi sobre mim? A terceira é: você vai dar uma nota de 0 a 10 para o seu nível de coragem nesse dia. A terceira, você vai dar uma nota de 0 a 10 para o nível de confiança. E a quinta, uma nota de 0 a 10 para o seu nível de confiança.
E a última, você vai dar uma nota de 0 a 10 para o seu nível de energia, certo? Lembrando que coragem não é ausência de medo, é a decisão de continuar mesmo sentindo medo. O medo, ele só vai ser controlado se nós nos levantarmos e agirmos, enfrentarmos o medo, senão vamos continuar sendo escravas do medo. E aí você precisa dizer: chega, eu não quero mais voltar para esse ciclo de autossabotagem, de procrastinação, de paralisia por causa do medo. Certo? Então esse é o nosso devocional de hoje, unindo aí a neuroterapia, a neurociência com a sabedoria bíblica. Coloque em prática e com certeza você verá grandes resultados, certo? Se esse vídeo foi útil para você, eu peço que você se inscreva no canal, curta, compartilhe, comente, deixe seu comentário, deixe sua dúvida, comente, deixe seu comentário, vamos interagir. Esse canal, eu sei que não é perfeito, será um dia, mas eu não vou esperar ser perfeita para começar, certo?